produzir muito mais, talvez, do que outro, né? Mas, para isso, você precisa... eu tenho tantas vagas, eu tenho que conhecer quem são os meus candidatos, né? De vez dele ter que se adequar à minha vaga, né? A minha vaga precisa se adequar a ele. O que eu posso fazer para ele crescer, para ele se desenvolver, para dar um suporte? E, às vezes, até a pessoa já está lá dentro, mas não tem promoção para ele. Né? Além dessa contratação, o que as empresas precisam fazer para realmente promover esse ambiente incluso? Então, primeiro é isso, você customizar aquela vaga, né, para que a pessoa esteja ali dando o máximo da sua potencialidade com o suporte que ela precisa, como eu dei o exemplo. Vou para a Alemanha, se eu não tiver um intérprete, se eu não tiver um aplicativo, eu não vou me comunicar. Então, da mesma forma, essa pessoa vai estar na empresa, né, e o que ela precisa para se desenvolver bem? Qual o suporte que essa empresa pode dar? Então, estando lá dentro, né, e ele já está incluído, mas será que ele tem oportunidade lá dentro? Aí surge uma vaga de uma chefia, um gestor, uma promoção. Não vamos botar fulano não, porque tem que viajar, né? Ele é um cadeirante, como é que vai ser? Você perguntou para ele? Né? Pergunta, né? Você perguntou para ele se ele tem possibilidade, se ele quer, o que a empresa pode fazer, né, dar para ele de suporte para que ele desenvolva isso, para que ele consiga viajar, para ele consiga fazer certas coisas. Às vezes é uma pequena coisa, né? Às vezes é um software no computador, né? Às vezes é uma rampa, às vezes é um motorista, e ele ali vai entregar muito mais, talvez, do que uma outra pessoa, né? E você deixou de dar oportunidade porque você não soube dar o suporte que a pessoa precisa. Eu já falei aqui, né? Eu só queria complementar uma fala dela, anterior até a sua pergunta, que você estava falando que teria que saber onde é que a pessoa se encaixa, né? A empresa que tem que ver. E eu poderia ainda dizer mais, eu acho que isso é com típicos e atípicos, né? Sim, porque com cada certeza. pessoa tem uma aptidão. Então, o RH sabe muito bem disso, né? Tem pessoas que vai desenvolver um excelente, né? Vai ter excelência, né? Em um determinado papel, departamento, e em outro não. Né? Então, assim, mesma coisa com os atípicos, né? Se você tem esse pitch, como você falou, né? Esse setor aí no começo, né? Que são as potencialidades daquela pessoa, daquele indivíduo, esse RH vai ler aquilo, bom, ele se encaixa nessa função, né? E facilitaria muito o trabalho, né? E a gente entende que a empresa talvez não saiba fazer isso, né? Algo novo. Por isso precisa de assessoria assim, especializada. Né? Você não vai ter tudo dentro de uma empresa. Vou contratar X pessoas que entendam disso para me ajudar a implementar essa política aqui dentro. Né? É muito mais complicado, mas diversas vezes a empresa não contrata assessoria para tantas coisas. Por que né? não? Capacitação para os próprios funcionários e ter assessoria de pessoas que entendem realmente disso. Com Faz certeza. a diferença. E o gancho... vida, né? Porque a gente não sabe muito bem, a gente chama alguém que sabe mais que a gente. Chama os universitários. E é um investimento que vai produzir muito resultado lá na frente. E a dica que eu ia dar dentro do que você falou, eu já falei várias vezes aqui no podcast, o empresário que for esperto, pegar o autista no hiperfoco dele para trabalhar na sua empresa, ele vai produzir muito mais do que eu e você. Sim. Então, ele precisa fazer essa pesquisa para colocar esse autista no lugar certo, né? Se é para empilhar, ele vai empilhar muito mais rápido do que eu e com muito mais alinhamento do que eu. A gente tem um exemplo, né? Um aluno que foi trabalhar na farmácia, né? A farmácia está famosa no bairro. No bairro, no Rio, né? No Rio, né? Por causa desse aluno. E, normalmente, os autistas tem aquela questão do ritual, tem que ser do mesmo jeito, né? Então, eles são ótimos para organizar prateleira, por exemplo. Quando uma pessoa não tem paciência, né? Você está trabalhando, de novo, bagunçaram essa prateleira, vai ter que organizar. Ele não, ele imediatamente. Né? E é interessante também, os autistas são detalhistas. Né? E a gente fala, essa questão do grau de periculosidade e tal. E por que às vezes existe...
acidentes numa empresa, numa indústria, porque você tem que seguir um protocolo à risca. E às vezes a pessoa não segue os protocolos à risca e acontece o acidente. De repente, se fosse o autista ali, ele ia seguir tão à risca, né, que ele ia diminuir muito a chance do acidente acontecer, né? Os Com empresários certeza. têm que estar um passo à frente, né? Tem que ver lá na frente, né? Pegando esse hiperfoco aí, utilizando a sua empresa, né? Sim. É bom para todos. E que Brasil inclusive você sonha ver nos próximos 10, 20 anos, Cassiane? Nossa, tanta coisa ainda pela frente, né? Muito. Então, o meu sonho é a gente nem tocar nesse assunto, né? De ser tão natural, que já está tão internalizada na vida de todo mundo, na sociedade, que você não fica pensando, a pessoa tem com deficiência. Você fala, tô pensando na pessoa, né? Tô pensando na Cicleia, né? Tô pensando na Maria. E não você pensar nas questões da deficiência dela, né? De você ter a saúde fazendo o papel dela, né? Com médicos. Até a gente que às vezes tem plano de saúde, para você conseguir um neurologista. Difícil. Que Nossa. dificuldade, né? Para você marcar. Imagina uma pessoa que depende do SUS, né? São coisas urgentes. As crianças precisam desse acompanhamento, não tem. Né? Então, terapias, né? Terapeutas ocupacionais, porque o terapeuta ocupacional, ele vai ensinar a criança a lidar com a vida, né? As coisas da vida diária, no banheiro, coisas básicas, né? E você não consegue. São tantas coisas que estão começando na saúde, educação, a sociedade, as barreiras arquitetônicas, né? As barreiras atitudinais, que tudo isso seja vencido para que a gente tenha uma sociedade igualitária, que todos cresçam, todos se desenvolvam, né? Um precisa do outro, um depende do outro, todo mundo precisa de ajuda. E se todo mundo pensar, né, o que eu posso fazer para melhorar a vida do outro, né, todos sairiam beneficiados, né? Show. Com Perfeito. certeza, Muito bom. E se você pudesse deixar uma mensagem para quem está te ouvindo e quer começar a agir a favor da inclusão, o que você falaria? Eu acho assim, gente, como vocês falaram aqui, tem que estudar para sempre, né? Não tem jeito. Eu acho que tudo que a gente faz, né? Imagina um médico que se formou há 30 anos atrás, se ele estudou lá atrás e hoje em dia ele não estudar, como é que vai ser? Né? Então, tudo que a gente faz, a gente tem que procurar fazer bem feito, se esmerar e estudar cada vez mais. E a gente entender que cada um de nós temos um propósito. Né? A gente fala assim, eu quero fazer sucesso, né? Ser 3Dcast, eu quero ter milhões de seguidores, né? Não só seguidores, tem um pessoal que tem um monte de seguidor e pobre, né? Brincadeira, mas assim, às vezes a pessoa tem milhões na conta bancária, milhões de seguidores, mas ela não está feliz, às vezes tenta até dar cabo da vida, né? Porque ela não sabe qual é o propósito dela. Então, a gente se autoconhecer, se descobrir, né? Qual é o meu papel aqui, o que